Paz do Senhor para toda a igreja, amém, irmãos? Bom poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, que Deus possa abençoar a igreja, abençoar os irmãos. Esse tempinho tá bom, né, irmãos? A gente não está acostumado com isso não, né? A gente não aguenta não. Vontade de ficar em casa só veio hoje quem é de verdade, não é verdade? Só veio quem é de verdade, quem é mais ou menos ficou em casa, o que tá difícil. E eu não julgo não, porque deu vontade. Mas Deus abençoe os irmãos, muito bom poder estar aqui. Livro de Josué, o capítulo 1. Livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, o versículo de número 1 até o versículo 9. Josué 1, do 1 ao 9. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. O livro do Josué é um livro que trata a nós sobre continuidade. Nós podemos entender que ele é praticamente também do Pentateuco. A gente sabe que o Pentateuco são os primeiros livros da Bíblia, mas o livro de Josué, ele é de verdade uma continuidade do que está acontecendo no Pentateuco. A gente sabe que Moisés, então,
o líder do povo hebreu. Deus o escolheu para libertar o seu povo da escravidão, e Moisés vai aceitar esse chamado no Êxodo, e de Êxodo a Deuteronômio é a saga do povo hebreu saindo do Egito, caminhando pelo deserto, na expectativa de conquistar a terra prometida que Deus disse que havia separado para o seu povo. E a gente sabe que Moisés é o líder do povo nesse percurso do Egito à terra prometida pelo deserto. Só que o texto que lemos aqui de Josué no capítulo 1 é um período bastante complicado para a história de Israel, pois eles estavam em luto porque haviam acabado de perder o seu líder, Moisés. Moisés, de verdade, minha opinião, é alguém fora a parte. Eu acho que não tem como comparar Moisés com outros personagens bíblicos. Minha opinião, Moisés e Elias são pessoas que parecem não ser desse mundo devido às coisas que faziam. E a gente sabe que Moisés de verdade é alguém de uma intimidade com Deus, se é que eu posso usar essa palavra, invejável. A Bíblia diz que o próprio Deus dá testemunho sobre Moisés, que com qualquer outro ser humano, Deus fala por sonho ou por visão, mas com Moisés, o Senhor fala com ele cara a cara, como se fossem duas pessoas conversando pessoalmente. É a única pessoa na Bíblia em que nós temos essa experiência de Deus dar testemunho de tamanha intimidade. Moisés é alguém que faz grandes coisas e fez grandes coisas, e a gente sabe disso. Tanto é que Moisés, ele é tido pelo povo hebreu como uma referência. Todas as vezes que Moisés não estava próximo ao povo, o povo se desviava e abandonava Deus, porque Moisés era de verdade uma referência para o povo. O próprio Deus disse para Moisés que quando ele fosse conversar com Faraó, Arão seria como Moisés para Faraó, e Moisés seria como Deus para Faraó, indicando a Moisés que ele de verdade seria isso para as pessoas que o vissem, uma espécie de Deus, alguém com um exemplo a ser seguido, alguém com um exemplo a ser desejável. Só que o texto de Josué no capítulo 1 é Moisés morto. A gente sabe que Moisés, ele começa a sua caminhada no Egito pequeno, do 0 aos 40 anos ele vive como príncipe, de 40 a 80 anos ele vive como pastor de ovelhas, e de 80 a 120 anos, que é a sua morte, ele vive como libertador do povo de Israel, o povo hebreu. E aqui agora Moisés morreu, e é normal a nação de Israel estar de luto por alguém tão querido morrer, por uma referência tão notável morrer, normal. E Josué é o moço de Moisés. O texto deixa claro que Moisés é servo de Deus e Josué é servo de Moisés. Então Josué, ele tinha um antes-nome de Oséias, que significa salvação, e Moisés vai recrutar Josué para ser um dos generais do exército, vai mudar o nome dele de Oséias para Josué, que significa Jeová é a salvação. Então Josué, ele é o moço de Moisés, e a gente sabe que ele será o sucessor de Moisés. Minha opinião, uma das mais difíceis
mais difíceis cargos para alguém é substituir outra pessoa. Porque por mais que a pessoa não fale, sempre há uma expectativa em cima de quem está sendo o substituto. Se alguém fez um mau governo, talvez seja mais fácil. Mas aqui, quem governa antes de Josué é Moisés. Então, substituir Moisés, de verdade, é uma tarefa que, para mim, acredito ser impossível. Como que um homem vai substituir alguém com tamanha intimidade com Deus? Alguém que era o próprio Deus para o povo. Alguém que aonde chegava, as coisas mudavam. Moisés é de verdade diferenciado. E Josué terá a responsabilidade de agora ser o substituto de Moisés. E a gente vê no capítulo 1, Deus conversando com Josué. Porque o capítulo 1 é Moisés com o corpo sumido, porque a gente sabe que há uma guerra entre o céu e o inferno pelo corpo de Moisés. Moisés morre, mas o corpo dele desaparece, para que o próprio povo não faça do corpo de Moisés um objeto de culto. Deus some com o corpo de Moisés, chega para Josué e fala: Josué, eu sei que você está triste, eu sei que você está de luto, eu sei que você está sentido pela perda que aconteceu, só que meu servo Moisés morreu, acabou, não tem mais Moisés. Então o que Deus está dizendo aqui é que um ciclo se finda e outro se inicia. Então o livro de Josué é um livro de continuidade. Moisés morreu, mas a obra não acabou. Moisés morreu, mas a promessa continua de pé. Moisés morreu, mas as coisas que Moisés iniciou precisam ser findadas. Então, Josué talvez esteja pensando que com a morte de Moisés, acabou. Com a morte de Moisés, não tem mais promessa. Com a morte de Moisés, não tem mais terra prometida. Com a morte de Moisés, não tem mais o que acontecer. Acabou para a gente. Só que Deus chega para Josué e fala: Josué, Moisés morreu, só que a minha obra precisa dar seguimento. Moisés morreu, mas a minha obra precisa continuar. A obra não pode parar, porque a promessa continua de pé. Mesmo Moisés morto, Deus continua animando Josué a se levantar e continuar o caminho. Deus entende o luto, mas não respeita a prostração. Josué está de luto sim, está triste sim, está chateado sim, só que essa chateação, essa tristeza não pode paralisar Josué. Então Josué tem que entender que mesmo chateado com o que aconteceu, ele precisa continuar. Mesmo magoado com a morte de Moisés, ele precisa seguir em frente. É por isso que isso aqui é continuidade. É Deus dizendo: você está triste, mas você precisa continuar. Você está chateado, mas você precisa continuar. Você está magoado, mas você não pode parar. Você tem que continuar, porque o que eu tinha com Moisés acabou, mas o que eu tenho contigo está apenas começando. Aleluia. Então, há um novo ciclo aqui. E isso é Josué capítulo 1. É Deus animando Josué. Porque talvez na cabeça de Josué acabou com Moisés. Só que Deus está dizendo: não acabou com Moisés. Porque a minha promessa, por maior que aos seus olhos pareça ser Moisés, a minha promessa é maior que Moisés. A minha presença é maior que Moisés. Então o que Deus está dizendo para Josué: Josué, Moisés não estará mais contigo. E isso é um baque para Josué. Se Josué se prender a quem não estará mais com ele, ele fica parado, ele fica paralisado. Porque se foi,
quem ele mais amava, se foi quem ele mais tinha como referencial. Só que é Deus dizendo: Josué, Moisés não estará mais contigo. Mas é Deus dizendo: Moisés não estará, mas do mesmo jeito que eu estive com Moisés, eu também estarei com você. Oh, glória a Deus! Então, o livro de Josué é de verdade uma continuidade daquilo que Moisés iniciou. E a gente vai ler isso logo nos primeiros capítulos. E a epígrafe deixa claro que Deus vai ali, naquele momento de luto para Josué, para animar Josué. Se você ler, Deus chama Josué e anima-o, porque ele está desanimado, ele está chateado. Então Deus vai se apresentar a ele para animá-lo. E a fim de animar Josué, Deus fará a ele algumas palavras, algumas promessas. E algumas coisas me chamaram a atenção aqui no texto de Deus falar para Josué. Primeira coisa que Deus fala para Josué, no versículo 3, após enfatizar que Moisés morreu, no versículo 3, Deus fala: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Primeira palavra de Deus para Josué é todo lugar. Olha para alguém e diga: todo lugar. Tá fraco? Diga: todo lugar. Então o que Deus está dizendo é: não importa o lugar que você chegar. É isso que Deus está dizendo. Não importa o lugar que você chegar. Quando você chegar, o lugar é teu e ponto final. Aleluia! Eu acho demais, irmão, porque esse lugar aqui que Deus está especificamente falando é a terra de Canaã, que Deus já havia prometido para o seu povo há 40 anos atrás. Então, separa e pensa, 40 não, há muito mais tempo atrás, porque ele ficou vagando no deserto por muitos anos. Então, separa e pensa aqui, esse povo sabe que existe uma terra deles e para eles. E Deus dizendo: a terra é de vocês. Só que eu acho interessante no jeito que Deus dá algo para o povo. Porque Deus dá a terra com gente na terra. Você sabe que tem gigante na terra. É a mesma coisa que eu chegar para você e falar: tá aqui a chave da casa. Só tem uma família lá, é tua casa. Tem lógica isso, irmão? Você ganhar uma casa que tenha alguém, você ganhar um carro que já seja de outra pessoa, não, é teu, mas quem anda nele sou eu. Isso não tem lógica. Então, isso aqui é Deus dando a Israel a terra, mas dizendo: ó, a terra está lá, mas ela está ocupada. Isso aqui é para Josué não ter medo ou não temer quem está na terra, porque só está até antes dele chegar. Guarde isso aqui. Alguém só está até antes dele chegar. Leandro, mas quem está lá? Um montão de gigante. Mas o gigante só é dono daquela terra até, Deus disse, todo lugar que você botar o pé é teu. Então o que Deus está dizendo é: você vai chegar e os teus olhos dirão para você que não é teu, mas pisa com autoridade, porque não importa como foi antes de você, o que importa é agora a partir de você. Olha para alguém e diga: não importa como foi antes, o que importa é a partir de agora. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a gente não entende o jeito de Deus trabalhar. E Deus fala: a tua presença faz locais que antes de você eram caóticos se transformarem em bênçãos. Glória a Deus. A tua presença faz coisas que antes de você eram catastróficas, mas quando você chega, a tua presença, por causa da minha presença, muda esse ambiente.
Glória a Deus. Você deve conhecer isso. Vou entrar nessa família. Irmã, mas essa família aí é atribulada. Aí quando você entra, aquilo que parecia ser uma tribulação se transforma numa bênção. Glória a Deus. Vou exercer essa função, mas essa função aí é complicada. Aí você chega, aquela função complicada se torna uma função bênção. E o que é isso? Antes de mim era uma coisa, depois de mim será outra coisa, porque eu sei quem me acompanha. Oh, glória a Deus. A gente não pode ficar preso a coisas que foram antes de nós. A gente não pode ficar se prendendo a coisas que foram para trás. Eu me lembro daquela passagem em que Davi está numa guerra e ele chega para o sacerdote Abiatar e fala: Abiatar, eu vim despreparado para a guerra, mas eu vou à guerra. Tem alguma espada para que eu vá à guerra? Aí Abiatar olha para Davi e a palavra do sacerdote é: tem uma espada, mas você não vai querer a que tem. E Davi pergunta: por que não? E Abiatar fala: porque a espada que tem aqui está no museu. É a que era de Golias. E ninguém toca naquela espada. Ninguém mexe naquela espada. Você imagina Davi olhando para aquela espada, e algumas pessoas talvez pensam: aquela espada lá foi do maior inimigo de Israel. Aquela espada lá foi do homem que botou medo no exército de Israel. Aí Davi olha para Abiatar e fala assim: só tem a de Golias? Só. Então manda para cá. Porque é a de Golias que eu vou acabar com os inimigos. Glória a Deus. Antigamente era de Golias, antigamente era dele, antigamente era isso, mas agora, a partir de mim, começa uma nova história de vitória para o povo de Deus. É isso que a gente tem que entender. Quando Deus fala todo lugar, é Deus dizendo: você não depende do ambiente, Josué. Pode ser um ambiente complicado, pode ser um ambiente caótico, pode ser um ambiente que ninguém dá nada. Pisa lá, sabendo que é teu por herança. Glória a Jesus. Glória a Deus. Olha para alguém e diga: você não depende do ambiente. Glória a Deus. O crente realmente, eu estou tentando descer isso aqui. O crente é o único agente que consegue frutificar em terra seca. Porque o crente não depende da terra para crescer. Alguém diz: mas uma igreja ali não vai dar certo. Glória a Deus. Mas uma empresa ali não vai dar certo. Mas esse negócio aqui não vai dar certo. Por quê? Porque todo mundo já abriu igreja lá e não deu. Porque todo mundo já abriu empresa lá e não foi. Porque todo mundo já foi para lá e não aconteceu. Só que eu sei quem está me garantindo a terra por herança. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você lembra daquela passagem em que, falei de memória, o filho de Abraão, Isaac, está numa terra seca e ele vai gerar, né? Obrigado aos teólogos. Aí ele vai desentulhar os poços que Abraão havia cavado. Os filisteus, quando veem que Isaac desentulha o poço, e o poço que eles achavam que estava sem água, começa a sair água, ele fala: é meu. Aí Isaac: é teu? É. Toma. Vai para o outro, cava de novo. Aí o poço brota água de novo. Aí o filisteu: é meu. Aí Isaac: é teu? Toma. Aí vai para isso, se dá 4 vezes. Aí vai para o terceiro, e a mesma coisa, cava. Aí os filisteus: não, é nosso. Toma. Chega uma hora, irmão, que quando o Isaac vai para o último poço, cava e dá água, ele fala: cara, não adianta a gente tentar ficar pegando o poço dele. Porque eles entenderam, o segredo não está no poço. Glória a Deus. Oh, glória a Deus.
E por que na mão dos filisteus estava entulhado e na mão de Isaac o negócio frutifica? Porque Isaac recebeu uma promessa de Deus dizendo: aonde você colocar a planta do teu pé, você será abençoado. Então eu não dependo da terra. Oh, glória a Jesus. Levante a sua mão que eu quero liberar uma profecia para a tua vida. Você vai dar certo aonde muita gente deu errado. Você vai frutificar onde pessoas não conseguiram chegar a lugar nenhum. Existe uma continuidade de Deus para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, o que Deus está dizendo a Josué é todo lugar. Diga todo lugar. Segunda palavra que Deus fala para Josué, está no versículo 5, versículo 5. Deus diz assim, ó: ninguém te poderá resistir, vírgula, aí aqui, ó, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, serei contigo. Então a primeira palavra é todo lugar, e a segunda palavra é todos os dias. Então é todo lugar, todo dia. Todo lugar e todo dia. Todo lugar e todo dia. Irmão, quando eu li todo dia, eu tento trazer isso para minha cabeça, e a minha cabeça pensa que não é todo dia que a gente está legal. Seja sincero, irmão. Você acorda todo dia, bom dia, vida. Você não acorda, não acorda. Ninguém acorda todo dia, ó céus, ó vida, ó sol. Não acorda. Tem dia que a gente acorda chato. Tem dia que a gente acorda complicado, porque é o dia, irmão. Não tem como a gente ficar sorridente todo dia, é impossível. O próprio Salomão disse que o tempo, a vida é feita de tempo, e tem tempo de cantar, tempo de chorar, tempo de estar bem, tempo de estar ruim, tempo de estar de pé, tempo de estar caído, é normal. Então, todo dia a gente está diferente, uma hora a gente está lá em cima, uma hora a gente está lá embaixo, uma hora está bem, outra hora está ruim, uma hora está aberto, uma hora está fechado. Isso é o dia é isso, tem como correr. Só que o que Deus está dizendo para Josué, não interessa como está o seu dia. Não interessa como está o seu dia. O que interessa é que todo dia eu estou contigo. Então, por mais complicado que seja o dia, a presença dele é maior que essa complicação. Glória a Jesus. Por mais estranho que seja o dia, o que está acontecendo aqui é que Deus quer que Josué tenha certeza de que esse dia, ou nesse dia, Deus já está com ele. O dia nem iniciou, irmão. O dia nem... Olha o que Deus está dizendo. Todos os dias. Então, se é a mesma coisa que Deus falar assim, ó, hoje é domingo, primeiro dia da semana. Eu chegar e falar assim, ó, estou contigo durante toda a semana. A semana ainda nem começou. É você chegar na sexta e tá um trânsito do inferno. Essa Avenida Brasil tem, né, só Deus nela. Nem chegou ainda, mas você tá no trânsito, na paz, dizendo, Deus está comigo aqui. O que é isso, irmão? Nem começou ainda, mas Deus já está garantindo que Ele estará contigo durante aquele processo. Glória a Deus. É exatamente isso que quem não tem essa promessa não entende. Você lembra de Jó? Jó vive, minha opinião, o pior dia que alguém poderia viver. O pior dia que alguém poderia viver. Em um dia só, Jó perde tudo. E quando eu digo tudo, é praticamente tudo. Jó só não perdeu Deus, porque o resto ele perdeu tudo. Então, o dia que Jó vive, em um dia, o texto vai dizer que Jó está parado. E um dia, chega um montão de mensagem para Jó. E a mensagem é: Jó, enquanto você estava aqui, nesse dia, caiu fogo do céu, queimou tuas ovelhas, queimou tua fazenda, queimou a casa dos teus filhos e morreram os 10. Acabou tudo, tua empresa, tua saúde, tua família, teus filhos, tudo que você tem, acabou. O dia que Jó vive é o pior dia que alguém poderia viver. E para quem se prende ao dia que vive,
qualquer pessoa iria entender Jó desviar. Glória a Deus. Qualquer pessoa que se prende ao dia que vive iria entender Jó murmurar. Alguém que enterra 10 filhos. Alguém que enterra 10 filhos. Se eu ver alguém enterrando 10 filhos de uma vez só, e essa pessoa, me perdoa os irmãos, e essa pessoa soltar uma blasfêmia para o alto, enterrando 10 filhos, eu vou falar, cara, não vou nem falar nada. Que a gente vai fazer de tudo para tentar entender. Você imagina a dor de alguém que enterra 10 filhos. Enterrar um já é difícil, imagina 10. Jó vive o pior dia da vida. E qualquer pessoa entenderia ele pecar. É isso que a mulher dele fala. Jó, amaldiçoa esse teu Deus. E morre. Quando ela diz morre, fique em paz. Morra em paz. Você pode blasfemar, porque até Deus vai entender. É isso que ela diz. Você pode pecar, porque até Deus vai te entender. Porque o teu dia ninguém vai aguentar passar. Aí Jó se levanta nesse dia. E ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará. Oh, glória a Deus. No dia mais estranho que ele viveu, ele soube e ele deu certeza que ele pode perder muito, mas ele não pode perder tudo. Glória a Deus. Você consegue entender que há uma diferença entre perder muito e perder tudo? Jó perdeu muito: filho, dinheiro, saúde, amigo, empresa, muito, mas tudo. Jó disse, tudo eu não perdi. Glória a Deus. Eu ainda tenho Deus ao meu lado. Glória a Deus. Então, não importa o dia que a gente atravessa. Deus diz para Josué, Josué, todo dia eu estou contigo. Se você ler o livro de Josué, você sabe que, diferente de Moisés, diferente do que Deus chamou Moisés, Deus chamou Josué para ser um guerreiro. Você sabe disso. Moisés não foi chamado para ser guerreiro. Até porque Moisés não era nem de guerra. Deus chamou Josué para ser guerreiro. Deus falou assim, Josué, eu te chamei para guerrear. Você consegue entender que Deus está garantindo que ele terá vitória e estará com ele, mas não é porque Deus estará com ele que ele não precisará ir para a guerra. E Josué, eu estou contigo, mas você vai ter que guerrear. Eu estou contigo, mas você vai ter que lutar. Eu estou contigo, mas você vai ter que ir para a peleja. Não é porque eu estou contigo que você vai ter vida fácil. Estou contigo, mas as guerras continuam. Glória a Deus. Irmão, não é porque a gente é crente que a gente não viverá guerras. Certo dia, eu lembro de Jesus quando entrou no barco. A Bíblia diz que ele no barco, os 12, e do nada veio uma tempestade. Não é porque Jesus está no barco que a gente não sofre tempestade, irmão. A gente passa por ela. A gente atravessa a tempestade. Mas ela não é maior do que quem nos acompanha. E é isso que a gente tem que entender. Então o que Deus está dando para Josué, e aqui eu estou caminhando, Josué, todo lugar e todo dia eu vou ser contigo. Por quê? Você vai precisar enfrentar as guerras que estão pela frente. É aqui, na hora das guerras que estão pela frente, que Deus fala para ele a última palavra. E a última palavra está no versículo 6. A palavra de Deus para Josué é: esforça-te. Qual é a palavra, irmãos? A palavra é? Esforça-te. Eu estava tentando entender o que significa essa palavra esforça-te assim na prática. Na teoria a gente sabe que é dar um pouco mais de gás, né? Isso é esforça-te, é dar um pouco mais de gás. É você já estar ali empurrando o negócio e faz, se esforce, você empurra mais forte. Isso é se esforçar. Só que na prática, eu queria tentar entender o que é na prática. E eu lendo e tentando, não consegui. A Thaís nem ouviu eu pregar essa mensagem ainda.
Primeira vez. E eu descobri o sentido da palavra esforça-te conversando com ela. A Thaís agora tá na academia, né, irmão? Aleluia, glória a Deus. Ela tá malhando, aí a gente trabalha, né, segunda a sexta. Aí a gente tem uma rotina meio pesada durante a semana. Porque a gente acorda cedo, geralmente eu acordo antes, eu saio para trabalhar, ela bota a Maria para a escola, a menina vai buscar, dali ela já vai trabalhar, chega às 6 horas, a Maria chega às 4, então chega às 4 para buscar. Aí a Thaís chega às 6, eu às vezes deixo com a minha sogra, às vezes fico com meu pai, e eu continuo trabalho por minha conta, e a Thaís chega às 6, segunda, quarta e sexta, e vai direto para a academia, a gente colocou a mesma academia no bairro da mãe dela, porque aí a Maria já está lá, já fica mais cômodo para a gente ganhar, né? Ganhar na logística, né? Aí ela chega às 6, vai para a academia, sai da academia às 7, 7h30, 8, a gente janta. Eu estou tendo até que ajudar na casa da minha sogra, porque eu estou jantando lá direto. Aí a gente janta lá na casa da minha sogra e vai para casa. E é isso, né, irmão? E essa rotina. Pelo menos segunda, quarta e sexta é isso. Terça e quinta é o dia de culto na nossa igreja, então a gente vai para a igreja, né? Então, aí eu conversando com ela sobre esse negócio da academia, ela falando que não sei o quê, ela falou assim, não, porque tu paga a academia que eu pago o personal. Né? Aquela agora é malha com a personal. Aleluia. Onde você quer chegar? Minha cabeça, irmão, eu nem perguntei para ela quando ela falou. Ela falou assim, paga a personal. Minha cabeça, eu nunca malhei. Eu não gosto de exercício. Eu gosto de porcelanato, de Wi-Fi, eu gosto dessas coisas. De Netflix, eu sou meio sedentário. Aí, a minha cabeça, quando ela falou, eu vou malhar com a personal, a minha cabeça é, cara, os aparelhos já estão na academia, a academia já está lá, já está pago a mensalidade, o aparelho já está lá te esperando. A minha cabeça é, para que vai pagar alguém para te ensinar um negócio que já está ali? É só puxar, é só fazer o exercício, está ali já. Aí quando eu pensei em perguntar, ela falou assim, não, porque quando eu malhei sozinha, eu ia até o que eu achava ser o meu limite, doía, eu parava. Ela falou, mas com a personal, quando eu vou parar, ela fala, continua. Glória a Deus. Com a personal, quando eu falo, tá doendo, ela fala, se esforça, vai. Aí com a personal, ela falou, o resultado é mais rápido. Por quê? Porque você suporta mais o processo. Você aguenta mais, você vai além. Foi aqui que eu entendi o que significa esforça-te. Glória a Jesus. Esforça-te é a gente sem Deus. A gente faz a força e fala, Senhor, não vai dar. Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, eu vou parar. Aí, porque Deus está dando de falar, continua. Glória a Deus. Estou contigo, vai em paz. Se esforça mais um pouco. Então, se esforçar aqui é ir além. Porque eu sei que Ele está comigo. Glória a Deus. Então, o que Deus está dando para Josué? Josué, você vai além do que Moisés foi. Moisés foi demais, só que você vai conquistar o que Moisés não conquistou. Se Moisés pudesse transformar água em sangue, abrir mar vermelho, trocar tudo que ele fez para entrar na terra, eu tenho certeza que Moisés trocaria. Moisés fez muita coisa, mas o que ele mais quis fazer, ele não conseguiu. Deus não deixou. Só que ele diz, Josué, Moisés não conseguiu, mas você vai além. Glória a Deus. Você vai chegar aonde ele não chegou, porque eu estou contigo, diz o Senhor. E qual é a palavra para alguém aqui hoje, irmão? É se esforça. Sabe o que é se esforça, irmão? Se não fosse Deus, eu já teria parado. Seja sincero, se não fosse Deus,
eu já teria jogado a toalha. Se não fosse Deus ali do meu lado, eu já teria desistido há muito tempo. E por que eu não parei? Por que eu não joguei a toalha? Por que eu não desisti? Porque eu sei que existe uma continuidade em mim. Glória a Deus. Feche seus olhos comigo, por favor. Feche os olhos comigo, por favor.